Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Hoje a conversa será um pouco longa, farei um vídeo com duas temáticas aparentemente diferentes, mas que no final das contas vocês verão tem tudo a ver. A primeira é que uma bomba relógio está sobre a Europa, e não é só o problema da Rússia. E a segunda é de como Israel salvou o Império Romano, que chegou praticamente aí até os nossos dias e que provavelmente não poderá salvar uma segunda vez. Tem tudo a ver, esse segundo tema, tem tudo a ver com o que eu falei ontem a respeito da seleção natural de Charles Darwin. Vocês verão que não só tem a ver com o que eu disse ontem, mas também com esta notícia de que uma bomba relógio está sobre a Europa. Em relação à notícia de hoje, também é preciso separá-la em duas. Na verdade, não é uma bomba relógio, são várias. A primeira delas é, claro, o vazamento de gás ontem, anunciado pela Rússia ontem, nas suas redes Nord Stream 1 e Nord Stream 2. A matéria de ontem dizia que o operador da Nord Stream 1 relatou sobre as emergências registradas nos gasodutos russos na segunda-feira, tanto no Nord Stream 1 quanto no Nord Stream 2, que sofreram quedas de pressão. Os danos que ocorreram simultaneamente no mesmo dia nos 3 dutos submarinos do sistema Nord Stream são sem precedentes, disse a AG Nord Stream, ou Nord Stream Agência, em comunicado divulgado pela mídia local. A empresa acrescentou que é impossível estimar os prazos para restabelecer a operacionalidade da infraestrutura de transporte de gás. O operador do Nord Stream 2 confirmou ontem, segunda-feira, uma queda repentina de pressão de 105 para 7 bar num dos trechos do gasoduto em águas dinamarquesas, enquanto autoridades marítimas da Dinamarca alertavam para uma fuga de gás perigosa para a navegação, isso registrado a sudoeste da ilha de Bornholm. À noite, uma queda de pressão também foi registrada em ambos os tubos do Nord Stream 1. Já a agência Nord Stream não forneceu mais detalhes sobre o que aconteceu, nem esclareceu a natureza dos danos sem precedentes em suas tubulações. O diário alemão Tagesspiegel, no entanto, informou, citando uma fonte familiarizada com o assunto, que neste momento as investigações do governo alemão consideram um ataque premeditado como causa mais provável das emergências do gasoduto russo. Só não disse de quem, por quem, através de quem partiria o ataque. Se da Ucrânia ou dos próprios russos. Mas hoje a RT News já publicou uma nota em relação ao assunto, dizendo que para o Kremlin a situação dos gasodutos Nord Stream afeta a segurança energética de todo o continente europeu. Moscou não descarta a sabotagem como causa dos vazamentos de segunda-feira nas rotas do gás para a Europa, disse o porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Então essa é, claro, a primeira bomba relógio sobre a Europa, coisa que esse canal já vem dizendo há muito tempo. Em algum momento, no momento em que a Rússia se sentir totalmente pressionada, ela cortará o gás dos europeus, mas esperará, claro, a chegada do inverno. Eu venho dizendo isso há muito tempo, os mais antigos no canal certamente haverão de lembrar. Está aí. É possível também, sim, que os próprios russos tenham danificado parte da sua estrutura de transporte de gás nesse momento em que, mais do que em outro qualquer, a Rússia se vê pressionada ou fustigada pelos Estados Unidos, principalmente, e pela União Europeia. Bem, a segunda bomba relógio sobre a Europa. Essa tem tudo a ver com o tema de ontem. Uma nota publicada esta semana no Gatestone Instituto, na verdade não é uma nota, é um longo estudo publicado no Gatestone
com o título de Como as Civilizações Serão Decididas. Bem, como o estudo é grande, eu vou ler apenas os tópicos do Gatestone. Nascerão menos bebês em toda a Europa do que apenas na Nigéria, diz o primeiro tópico. O segundo diz o seguinte: mais da metade do aumento da população global, projetado até 2050, estará concentrado em apenas 8 países, principalmente na África, segundo o Economist. Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. A Nigéria terá mais habitantes do que a Europa e os Estados Unidos juntos. Outro tópico. Esta crise não é uma projeção. Está acontecendo agora. Em 2050, 60% dos italianos não terão irmãos, irmãs, primos, tios ou tias. A família italiana, como o pai que serve o vinho e a mãe que serve a massa na mesa dos avós, netos e bisnetos, terá desaparecido. Será tão extinta quanto os dinossauros. Outro tópico. O Iêmen, por outro lado, um país falido em meio a uma terrível guerra civil, apresentará um aumento populacional que é o dobro da Itália. Outro tópico. Em 1887 havia apenas um muçulmano registrado em Medilha. Ele era originário de Casablanca e trabalhava como servo. Hoje, os muçulmanos ultrapassam 40% da população e estão se aproximando da maioria, informou o diário El País, isso na Espanha. Outro tópico. O mundo ocidental proporcionou mais riqueza e conveniências a mais cidadãos do que qualquer outra civilização na história. Estamos praticamente inundados de recursos, mas estamos ficando sem pessoas, o único recurso verdadeiro indispensável, ou seja, a pessoa. Bem, segue então aqui outros tópicos. Como disse, a matéria é longa, mas eu deixarei aqui na descrição para quem quiser lê-la na íntegra. Então é isso, nascerão menos bebês em toda a Europa do que apenas na Nigéria. O que significa isso exatamente? Ora, se considerarmos assim a possibilidade, ainda que no campo das especulações ou da literatura ficcional, que alguém planejou a redução populacional, então parece que isso já deu certo. Em relação aos europeus, eles estão desaparecendo. Agora, então, restaria, considerando, repito, a hipótese fenomenal de que um grupo de senhores desejaram a redução populacional, restaria, então, apenas lidar com esses países, esses 7, 8 ou 9 países com superpopulação. E aí vem a pergunta, será que, então, é por isso que líderes europeus estão chamando para a Europa desesperadamente justamente esses povos com superpopulações? Porque vejam, se é do interesse de uma mente obtusa reduzir a população da Terra, então é bom levá-los para a Europa, que corre risco hoje de congelar no inverno, e pior, corre também o risco, evidentemente, de ser totalmente arrasada por armas nucleares, já que a Rússia de Vladimir Putin mandou dizer que, uma vez pressionada a ponto de ver em risco o seu próprio território, usará também o que tem de disponível como armas de destruição em massa. É um discurso de Vladimir Putin da semana passada. Pois é. É claro que isso está assim no âmbito da teoria da conspiração por enquanto, mas ao que tudo indica, com todas essas ações mirabolantes que não vêm de agora, vêm de muito tempo, é claro que a redução populacional sempre teve em pauta, ainda que não admitida abertamente. Aliás, foi admitida sim, abertamente. Vejam o caso, por exemplo, das pedras da Geórgia, que a propósito foram derrubadas recentemente, como que alguém não quisesse marca de batom na cueca, não é mesmo? Pois é, agora vem a segunda parte do vídeo. Isso tem também muito a ver
com esta teoria da seleção natural nascida lá da caneta de Charles Darwin, que, aliás, não foi o primeiro a falar sobre isso. Darwin era um estudante quando foi muito influenciado a seguir adiante os seus estudos até o ponto de dizer o seguinte, que as espécies, para serem preservadas, para sobreviverem, precisariam colocar os mais fortes em relação aos mais fracos, numa espécie de guerra, de destruição, para que, através desta seleção, onde os mais fracos sobrevivessem, as espécies poderiam então se fortalecer. Acontecia assim também com a espécie humana, evidentemente. Bem, parece que Darwin caiu na armadilha e fez tudo o que alguém queria que ele fizesse. E foi até mais longe. Disse, por exemplo, que o nosso ancestral é um símio. E aí vem todo o problema. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo de ontem, cujo título é Seu avô era um macaco? E percebi, não sem alguma surpresa, de que este pensamento, esta teoria e este personagem histórico, Charles Darwin, é muito importante por aqui. Ele é quase que como o sacerdote de uma igreja aqui no Brasil. Muita gente o reverencia e acredita piamente nessa história da evolução natural, de que também um dos nossos, ou nosso, digamos, ancestral primeiro, era um macaco. Pois é. Bem, me causou surpresa alguns comentários até muito engraçados, como um, por exemplo, que disse: eu sou católico, mas acredito firmemente na evolução natural, ou então na seleção natural de Charles Darwin. Eu achei engraçado, porque isso é praticamente o mesmo que dizer o seguinte: olha, eu sou vegetariano, mas como carne todo dia. Ou então, eu torço para o Palmeiras, mas eu gosto mesmo é do hino do Corinthians, da camisa do Corinthians, e me sinto à vontade nos Gaviões da Fiel. É a mesma coisa, porque não dá para ser católico e darwinista. Não dá, é impossível. Bem, mas outro comentário, esse sim merece também da minha parte uma resposta, que dizia o seguinte: olha, professor, Charles Darwin não tinha nada a ver com a Bíblia, nem com política. Ele estava fazendo ciência. Esse comentário merece uma resposta pelo grau de ingenuidade. Talvez Charles Darwin não teve nenhum interesse em combater a Bíblia ou fazer política, mas Charles Darwin estava dentro de um contexto que era o científico, e hoje, mais do que em qualquer outra época, nós sabemos que a ciência serve sim para fazer política, porque ela é um dos fortes braços do poder político e também da manipulação social. Só que hoje nós sabemos que também sempre foi assim. A ciência é uma arma na mão, inclusive, daqueles que combatem o cristianismo de forma virulenta. Não só o cristianismo, mas todas as religiões monoteístas. Daí entra a importância da pesquisa de Charles Darwin, porque ela é fundamentalmente um ataque à religião e ao sentido político da religião. É claro, é também um ataque à Bíblia, e vou explicar por quê de forma rápida. Bem, todos os amigos sabem que o Novo Testamento é cheio de parábolas, porque era assim que Jesus se comunicava. E numa das parábolas, Jesus dizia que a menor das sementinhas poderia se tornar a maior das hortaliças, não é mesmo? Lembram da semente da mostarda, da parábola da semente da mostarda? Pois é, a semente da mostarda não era nada mais, nada menos do que o próprio Israel. Israel é contemporâneo, a história de Israel se desenvolve contemporaneamente a 3 grandes impérios. Um, por exemplo, da Mesopotâmia, outro da Síria, outro da Pérsia e outro do Egito e Síria. Bem, nesse caso, Israel não significava nada diante de centros
monárquicos, por exemplo, de sua época, ou da época em que estava desenvolvendo-se a sua história. Não significava absolutamente nada. Israel, o povo de Israel, não tinha importância nenhuma. Porque imaginem, 3 grandes impérios, que atenção dariam para um povo que havia sido escravo no Egito e que agora era um nômade pelo deserto do Sinai. Esse povo não importava absolutamente nada diante dos impérios, não é mesmo? Pois é, ele só teve alguma importância quando Antíoco Epifânio, rei do Império Sírio, se sentiu incomodado com o alcance da religião, então com o barulho que a religião dos israelitas fazia, mas isso já no século I a.C. Até então, o povo de Israel não significava absolutamente nada para os grandes impérios. É mais ou menos como hoje, por exemplo, comparar aí os 3 grandes impérios, Estados Unidos, China e Rússia, com a influência da Guatemala. Que importância tem, com todo respeito à Guatemala, mas que importância tem a Guatemala para esses impérios? Nenhuma. Ninguém jamais ouvirá dizer que os Estados Unidos, a China e a Rússia mudaram o seu curso na história por influência da Guatemala. Evidente que não. Com Israel era basicamente a mesma coisa, até que ela se tornou importante. Para onde? Para quem, melhor dizendo, para o Império Romano ou para todos os europeus. Porque por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua palavra e de sua igreja levada para a Europa, os israelenses passaram a ser importantes ou a despertar curiosidade. E é aí que entra a história de Israel na salvação, por assim dizer, da cultura ocidental, ou de Roma, para ser mais didático. Israel salvou o Império Romano de sua derrocada. De que forma? Influenciando nas leis, influenciando, melhor dizendo, na organização social. E aí entra exatamente a igreja. Por quê? Vamos ver se é possível fazer esta relação. A Igreja Católica, ela foi fundada basicamente por judeus. Todo mundo sabe disso. Os apóstolos eram judeus. Os discípulos de Jesus eram judeus. E os primeiros padres da igreja eram todos judeus, ou a maioria composta de judeus, ainda que helenizados. Então os padres, em algum momento, quando foram chamados para resolver o problema da organização social da Europa, que ruía junto com o Império Romano, se serviram de coisas israelenses para organizar a sociedade romana novamente. O imperador Constantino nem supunha que, ao convidar a igreja a ser a Igreja Católica, a ser a religião oficial do Império Romano, estaria ali contribuindo para algo que sustentaria o Império Romano até praticamente os nossos dias, ou pelo menos o lado bom do Império Romano, não o antigo dos Césares e Augustos despóticos, mas aquele que viria depois de Constantino. Bem, o que aconteceu foi que, com as invasões bárbaras, a Igreja foi chamada a organizar a sociedade europeia. E como ela fez isso? Bem, trazendo numa das mãos o Evangelho, para organizar a espiritualidade, a fé e a religião dos europeus. Só que na outra mão, ela trazia a lei completa do povo de Israel. E o que é a lei completa do povo de Israel? Ora, os 5 livros da Torá. Então a igreja tinha numa das mãos, para organizar a sociedade, a lei completa de Israel, e na outra mão, para organizar a espiritualidade do povo europeu, os evangelhos e as cartas de Paulo. E assim ela organizou a sociedade e a fé da Europa. Daí entra a história da sementinha da mostarda. Israel era a sementinha da mostarda. Só que por conta do cristianismo chegar na Europa, Israel se tornou a maior das hortaliças, porque foi com a lei de todos os judeus
que a Europa acabou se salvando por longos séculos. Bem, só que aí vem um detalhe. O que isto tem a ver com Charles Darwin? Vejam, quando Charles Darwin diz que é preciso atentar para uma seleção natural nas espécies que não poupa o homem, ele está dizendo que só os mais fortes sobrevivem. Voltamos então ao momento em que a Igreja é chamada para salvar e organizar a sociedade europeia. Quando ela traz numa das mãos a lei, o que diz a lei? A lei dos israelenses é feita toda ela, basicamente, para proteger os interesses e a sobrevivência não dos mais fortes, mas dos mais fracos. Basta ler a Bíblia e relê-la inúmeras vezes e veremos que a lei de Deus visa assegurar a sobrevivência do pobre, mas aí não estou falando daquele que tem poucos recursos financeiros. O pobre, nesse caso, é a viúva, é o órfão, é o enfermo, enfim, todas as pessoas desprivilegiadas dentro do tecido social. A lei é toda ela para proteger os mais fracos. E aí o que acontece? Coloquemos a teoria de Darwin diante da lei de todos os israelenses e vemos que há, sim, aí uma incompatibilidade total. Um diz, é preciso eliminar os fracos para que a espécie sobreviva. E o outro, a lei de todos os israelenses, diz que é preciso assegurar o direito dos fracos, dos pobres e dos oprimidos, porque os ricos basicamente já estão garantidos com todos os seus privilégios. E aí pergunto para os amigos, quem nesse embate está vencendo? Ora, se formos para a primeira matéria, veremos que os europeus, aqueles que se sentiam tão privilegiados pelo seu excesso de riqueza, estão desaparecendo. E os pobres é que estão se levantando nesse momento. Então parece que havia assim um grande furo nessa história que era, prestem atenção, muito mais do que ciência, ou então muito menos do que ciência. Era um grande corpo, um grande organismo, um órgão político e social acima de tudo. Bem, foi tão caracterizado como uma ação social, política, de manipulação de massas, que logo depois de Darwin, a coisa descambou para um processo ainda mais perigoso. Já não se tratava da mera seleção natural pensada pelo inglês, mas sim de uma seleção provocada pelo próprio homem, para, digamos assim, apurar, adiantar o processo natural que era lento. Vamos fazer com que a seleção natural seja mais rápida. Vamos criá-la a partir de nossos laboratórios. E aí teremos uma raça superior no planeta. Então, amigos, entenderam que essa história de ciência não é assim tão pura como imaginam alguns? Não, ela é toda eivada, toda cheia de interesses sociais, políticos e econômicos. Perceberam? Então espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco as coisas nesse âmbito. Eu sinto muito que algumas pessoas se decepcionaram comigo, por eu criticar a seleção natural de Darwin, porque ele afinal fazia ciência. Ora, eu sou cristão, e por causa da minha visão cristã, eu posso dizer que Darwin, se fez ciência, foi uma ciência meramente manipulada por outros interesses. Ele próprio pode ter sido um joguete, um ingênuo na mão de sabichões, como, por exemplo, Joe Biden, na mão do pântano. Claro, não vamos descer a tanto, mas ele foi, sim, em larga escala, um ingênuo, achando que tudo o que ele fazia era puramente ciência. Amanhã eu volto um pouco sobre este assunto, mas por enquanto é isso. Até lá, se Deus quiser.